Bom dia, pessoal. Pessoal, é o seguinte, vamos continuar. Estamos começando agora, né? Mais uma aula de história. Então, nós vamos entrar, como eu tinha definido na última aula, nós vamos entrar na civilização, os povos mesopotâmicos, e em seguida, numa outra aula, evidentemente, o Nilo, que não vai dar para a gente resumir tudo em uma aula só, né? Porque a civilização egípcia, ela é muito grande e ela é rica em detalhes. E nós temos que passar pelo menos uma ou duas aulas só no Egito, ok? Beleza? Então vamos lá. A ocupação da Mesopotâmia, né, ela se deu principalmente em função dos rios que se encontram naquela região, o rio Tigre e o rio Eufrates, né? E aquela região ela faz parte do que a gente chama de crescente fértil. As civilizações, logo após o período neolítico, o início da historiografia, com o início da escrita cuneiforme, né? Onde nós temos o início da história realmente, é quando você tem a historiografia, ou seja, a história escrita, né? A criação de uma escrita. Nós temos a primeira civilização, né? A primeira civilização, que era a civilização suméria. A Suméria é o povo mais antigo daquela região que se tem notícia que se organizou em um estado, certo? Então a Suméria não era um estado único. A região da Suméria, similar à região da Grécia, né? Os sumérios, eles formavam cidades-estado. Cada cidade-estado com governante, né? E sua religião. Construíam um zigurato, que era uma torre, né? E os seus deuses, né? Os principais eram o deus do bem e do mal. E os sumérios, eles tinham uma necessidade incrível de contar as suas produções agrícolas, os seus animais. Daí a invenção da escrita cuneiforme. Essas cidades-estados, né, elas eram independentes entre si. As principais foram a cidade de Ur e Lagash. Eram as principais cidades sumérias. Mas na região da Suméria nunca houve assim uma unificação prolongada, né? O que se vê na Mesopotâmia era uma sucessão de povos. Ou seja, um povo chegava, dominava a região, passava um determinado tempo, em seguida outro povo chegava, dominava aquele povo, passava um determinado período, em seguida vinha outro, porque você tem os sumérios, você tem os caldeus, você tem os assírios, você tem os babilônicos, você tem os amoritas, você tem os medas, você tem os persas, etc. Povos que ocuparam aquela região, tá certo? Os povos, né, que habitavam a Mesopotâmia ao longo de vários séculos foram os sumérios, os acádios e os amoritas. Os amoritas, que eram conhecidos como babilônicos, né? Os assírios, os elamitas e os caldeus. Os amoritas eram povos antigos babilônicos e os caldeus eram novos povos babilônicos, tá certo? Nessa região, né? Em seguida a gente tem aí a questão da as atividades econômicas. Então ele diz o seguinte, como você tem em cima: o vale da Mesopotâmia era árido e pouco fértil, levando os povos dessa região a dependerem da agricultura irrigada. Assim, as cheias dos rios Tigre e Eufrates de ser bem aproveitadas, pois eram fundamentais para o sucesso da atividade agrícola. Então, os primeiros povos a inventarem o sistema de irrigação.
Existiam vários canais de irrigação que eram construídos, porque a terra da Mesopotâmia é árida. É onde hoje você tem o Iraque, onde fica localizado o Iraque. Então é muito árida. Então eles conseguiam colheitas através dos canais de irrigação. Tipo os egípcios, que também fizeram a mesma coisa, tá certo? As terras, eles dizem que os templos nessas regiões desempenhavam um papel central na economia mesopotâmica, porque os templos, a partir dos templos era planejada a produção agrícola, né? A produção agrícola, estocavam produtos, promoviam o comércio e realizavam empréstimos. Quer dizer, a questão da religiosidade nessa região era muito grande. A questão do governo ser teocrata, ao ponto de você ter no templo uma atividade comercial, um planejamento econômico, né? E um banco, digamos assim. Quer dizer, o templo era o centro econômico desses povos. O templo, veja bem, um templo religioso, dada a importância da religião nessa região, principalmente nessa civilização suméria, ok? Ele diz o seguinte: as terras, os templos e os palácios eram arrendados aos camponeses, né? As terras dos templos e dos palácios, quer dizer, só quem tinha terra ali era nobre e sacerdote, era arrendado aos camponeses, né? O artefato mesopotâmico, o artesanato, revela um elevado nível técnico para a época. Então eles fabricavam o quê? Barcos, confeccionavam objetos de cerâmica, joia e tecido. As tumbas da elite suméria estavam repletas de objetos de cobre, bronze, ouro e prata. Porque o comum, na realidade, a maior parte desses povos antigos, digamos os mais antigos, era acreditar que na vida após a morte, tipo o egípcio, né? Eles acreditavam na vida após a morte. É por isso que eles enterravam quem tinha dinheiro com suas coisas, porque ele iria voltar e precisaria daquilo ali para ele viver, tá certo? Entre os códigos de leis, né, mais que o mundo se utiliza hoje, né, o código é baseado, alguns são baseados no direito romano, né, e outros no Código de Hammurabi, né, que foi no primeiro Império Babilônico. A famosa expressão lei de Talião, ou seja, se você mata alguém, você vai ser morto. Se você mata um escravo de alguém, esse alguém, ou você vai pagar a dívida, ou então você vai ter um escravo seu morto também, ou vai dar um escravo para pagar aquele que você matou, tá certo? Esse princípio da lei de Talião, ele diz assim, buscava estabelecer uma proporção justa entre o crime cometido, a vítima e a punição imposta ao criminoso. Ele diz mais: a pena aplicada ao criminoso deveria corresponder ao dano causado a alguém. Assim, a lei tratava apenas do ato cometido. É provável que esse fosse a base de todos os códigos antigos. Então, era o ato cometido. Você cometeu o ato, você tem que se punir. Dependendo da gravidade do ato, a punição, você estabelecia a gravidade da punição, tá certo? Vai depender das circunstâncias em que ocorreu e o ato em si, né? Eles não analisavam o caso como se analisa hoje no direito, com ampla defesa, etc. O que eles analisavam é o crime cometido, você matou. Então, se você matou, você vai ter que pagar pelo que você matou. Mas se você matou em legítima defesa, não, você vai ter a punição, porque você matou, foi em legítima defesa, a punição é menor, mas você matou. Então, eles analisavam o Código de Hammurabi e o ato, e esse Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis conhecido no mundo e originário do Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, né? Nosso amigo Nabucodonosor,
né? Então vamos em frente. A divisão social, segundo o Código de Hammurabi, elaborado em 1765 a.C., a sociedade babilônica estava dividida em 3 camadas sociais básicas: os Awilu, os Muskenu e os Gurush, né? E os Iardo definiam a condição jurídica do povo. Os escravos, em geral, mulheres, provinham do exterior e eram obtidos por meio de guerra, da pirataria ou do comércio. Ok? Ela diz: há documentos que indicam que crianças abandonadas podiam ser escravizadas. Olha bem, né? Tem mais esse detalhe aí: crianças escravizadas poderiam ser abandonadas, né? Os escravos, contudo, não era a maioria da população. Ok? Havia uma massa de camponeses livres cujo trabalho era apropriado na forma de tributos pagos aos estados e aos templos. Os escravos podiam pertencer ao estado e aos templos e eram utilizados nas obras de irrigação, principalmente nas obras de irrigação e na agricultura, tá certo? Os mesopotâmicos desenvolveram uma das primeiras formas de escrita que se tem notícia. É aí onde a gente diz que começa a historiografia, né? É com a escrita cuneiforme. O que era essa escrita cuneiforme? A necessidade que os sumerianos eles tinham de contar a sua produção agrícola fez com que eles desenvolvessem uma escrita chamada escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme, se cortava um broto de bambu, fazia uma cunha, é por isso que chama-se cuneiforme, porque fazia uma cunha num broto de bambu, se pegava uma placa de argila e se riscava os símbolos da escrita cuneiforme, normalmente para contar a produção agrícola dos animais, né? Depois que você preenchia essa plaquinha de argila, como era argila, você botava argila mole, você botava ao sol para secar. Aí você teria aquela plaquinha, tinha cuidado, guardava para que ela não se quebrasse, né? Era de barro duro, secada ao sol, e aí você tinha a sua última colheita, a quantidade de animais, né? Talvez a quantidade de escravos, ou a quantidade de canais de irrigação, e por aí sucessivamente, né? Se fazia principalmente isso. Apenas uma parcela muito pequena da população sabia ler e se escrever. Nesses pequenos grupos destacavam-se os escribas, funcionários especializados na escrita cuneiforme, preparados desde criança na Eduba, a escola da Mesopotâmia. Os escribas eram peças-chave para garantir o funcionamento de todo o sistema político e econômico mesopotâmico, ocupando posição privilegiada na sociedade. Por quê? Porque eles eram preparados desde criança para isso, e eles sabiam a escrita cuneiforme. Então eles eram a base de sustentação da vida da Mesopotâmia, principalmente na civilização suméria. Eles tinham grande influência sobre tudo. Se perguntava a opinião desses escribas em muitas coisas, porque eles planejavam a economia. Não eram economistas, mas eles planejavam, eles eram preparados para isso, porque eles tinham conhecimento da escrita, né? E nessa época, quem tinha o conhecimento da escrita, o conhecimento, tinha muito valor, já que mais de 90% da população ela era analfabeta, certo? Bem mais de 90%, ok? Então vamos lá. Biblioteca de Assurbanipal. Assurbanipal, que era governante do Império Assírio, e os afins invadiram a Mesopotâmia, tomaram conta daquela região. O Assurbanipal fez uma imensa biblioteca, foi um grande rei, né? E na biblioteca dele foram encontrados textos gravados em tabuleta de argila como versões do célebre poema Epopeia, composto originalmente nos primeiros séculos no segundo milênio antes de Cristo.
um dicionário sumério-acádio, além de texto de matemática, astronomia, astrologia, magia e alquimia. Um dicionário acádio-sumério, ou seja, traduções da escrita para o acádio, ou do acádio para a escrita cuneiforme, certo? As duas escritas diferentes. As explicações científicas aos fenômenos, quando a gente trata da civilização suméria, costumavam opor-se às explicações religiosas. Porém, para os povos antigos, como os babilônios, os conhecimentos sobre a ciência e a técnica não estavam separados das crenças religiosas. Diferentemente do homem moderno, que parte da observação e das medidas racionais da natureza, os babilônios viam o mundo de uma forma mística e mágica. Os deuses mesopotâmicos eram antropomórficos, considerados imortais e dotados de poder sobre o universo, né? Então eles não dissociavam, apesar de muitas vezes eles se oporem à religião, mas na Babilônia, por exemplo, eles não dissociavam ciência e religião. Quando não se sabe, isso é uma característica de povos antigos, quando você não sabia a explicação de um fenômeno, mesmo que fosse um fenômeno natural, principalmente, você atribuía características religiosas, místicas e mágicas àquele fenômeno. É o caso das mitologias, das lendas. Mitologia grega nasceu a partir daí, de você tentar dar uma explicação àquilo que você não era inexplicável naquele momento. Era inexplicável. Então, quando não se sabia a explicação, adotava-se um caráter religioso. E normalmente inventava-se um mito para explicar aquele fenômeno, tá certo? Os mesopotâmicos eles construíam os zigurates, né? Que eram os grandes templos mesopotâmicos que mantinham uma ligação com o céu. Veja bem, o zigurate era uma representação em escala reduzida do cosmos e era construído de tal modo que cada segmento do templo representava as principais divisões do universo: o mundo subterrâneo, a terra e o firmamento. A maneira como ele era construído, porque ele tinha que ser construído desta forma para que pudesse impressionar, digamos assim, as pessoas que adentravam aquele templo. É por isso que os sacerdotes eram considerados como rei. Eles tinham o mesmo prestígio de um rei, né? Talvez até mais, pelo fato de eles planejarem a economia, deles guardarem a colheita agrícola, deles contarem, deles dominarem a escrita cuneiforme, deles contarem a produção, contarem os animais e planejar a economia da civilização, dos povos como um todo. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Tem uma questão na página 52, né? E outra coisa, faz necessário vocês adquirirem a apostila. Como é que vocês vão fazer prova, porque a prova vai ser feita presencial, se vocês não comprarem o material? Vocês têm que comprar o material para acompanhar e para estudar. É muita coisa. Acho que são 4 apostilas, todas as matérias, tá certo? Então acelerem isso, porque quem não tem ainda, procure adquirir, porque eu vou passar trabalho, a partir de março agora, no começo a gente já vai passar atividade, e da apostila de vocês, e vocês precisam dela para poder responder, tá certo? Ok, então eu vou ficando por aqui, hoje em História, próxima aula, civilização egípcia, tranquilo?